Glória a Deus. Boa noite. Sente-se. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. O pastor Kid pediu para informar que aqui na frente há lugares. Os irmãos não precisam ficar ali de pé. Amém. Aqui na frente tem lugares. Se do seu lado aí tem lugares, faz assim com a mão. Aqui tem lugar, pastor. Olha, vários lugares. Amém. Bom, eu conheci a folha da figueira levada pelas torrentes das águas do Espírito. Foi assim que o Senhor falou com ela. Alguns meses, fazem já alguns meses, em Penápolis, ministrando a palavra do Senhor para casais, a convite do pastor Jorge, da Assembleia de Deus, Jerusalém, uma grande igreja. Foi o pastor que me trouxe para São Paulo. Não o vi há 18 anos. E voltamos a ter contato. E ele fez o convite para participarmos do evento com casais. E lá estava ela, a folha da figueira, levada pelas torrentes de águas do Espírito. Ou a irmã Sara. Irmã Sara, por gentileza. E naquela noite eu fiquei super impactado com a palavra de Deus na boca da irmã Sara. Amém? O pastor Jorge disse: olha, você vai gostar. É uma serva de Deus abençoada e que fala com autoridade, sabe o que diz. E de fato, eu fiquei tocado pela palavra do Senhor transmitida por essa serva de Deus. E se aproximando do congresso, esse congresso, o pastor Guedes disse: você não conhece alguém que você possa indicar? Eu disse: eu conheço. É uma irmã. E eu gostei muito de ouvir o Espírito Santo por intermédio dos lábios dela. Passei o contato. Amém. Passei o contato para o pastor Guedes. Ele conversou com a irmã Sara, que aqui está. E o Espírito de Deus providenciou esse momento. Já estivemos na parte da manhã, foi uma bênção. Tivemos ali uma palavra abençoada, que esquentou, né? Os nossos corações. Aleluia. Esquentou tudo, né? Falei: Jesus amado. A irmã Sara ministrando e eu já dizendo aqui, ali, Jesus tem misericórdia. Não foi doloso o meu crime. Errei com honestidade. E foi realmente uma bênção. E o Senhor a trouxe aqui. E eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração através desta serva. Amém? Você crê nisso? Amém. Porque eu sei que Ele te ama. Ele me ama. Ele ama, irmã Sara. Ele ama você. E Ele precisa nos abençoar, Ele precisa nos ajudar. Porque sem Ele não somos nada. Sem a sua orientação não somos nada. Amém? Irmã Sara, seja bem-vinda. Amém? Que Deus fale por sua boca poderosamente. Eu creio que falará. E que seja o começo, como já disse o nosso pastor, de uma transformação em nossas vidas. Se Deus puder contar com essa quantidade de pessoas transformadas saindo daqui, com certeza acontecerá um avivamento na cidade de Marília. E a cidade de Marília clama por um avivamento. Algumas estatísticas que pesam sobre essa cidade são horrorosas. E só o poder do Evangelho pode mudar isso. Não é o poder dos políticos,
mas é o poder do Evangelho. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Esse é o caminho? Vocês estão felizes, então, pelo fato do Espírito Santo trazer a irmã Sara para ministrar aos nossos corações? Diga amém. Amém. Deus te abençoe e te use poderosamente. Não, assim é melhor. Ah, pois não. Melhorou? Ok. A paz do Senhor, queridos. Trago um abraço da nossa terra movimentada do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus em bom sucesso, pastor Jaime Soares, que sempre nos abençoa em nossas saídas. Não esqueçam de orar por nós, nossa igreja fica ali juntinho do Complexo do Alemão. Nossas congregações estão na Maré, no Alemão, na Vila do João, só lugar tranquilo. Eu estou aqui, hoje acordei sem ligar o noticiário para saber onde é que está havendo tiroteio, para poder escolher a rota melhor para caminhar. São realidades, né, irmãos, que nós enfrentamos, mas o Senhor nos chamou para viver esses dias. E Ele não está dormindo nem cochilando. Talvez você possa até dizer isso, diga, ine, lo é não em hebraico, ine é eis que, ine lo e anum, ele não está dormindo, eis que não dorme, né? Velô e não, ishan, cochila. Ine lo e anum, eis não dorme, velô ishan e nem cochila. Shomer Israel, o guardião, o protetor de Israel. Nós costumamos usar o nome El Shaddai, as pessoas ficam buscando a raiz do nome Shaddai, mas Shaddai não é um nome, Shaddai é um acróstico. Sabe quando você pega as iniciais de alguns nomes e faz uma composição? Shaddai é Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Por isso nós costumamos dizer, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? O Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Ele não dorme e não cochila. Então agora você canta comigo, amém? Ineloyanum Velo Ishan Shomer Israel. 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 Já dá para cantar. Ineloyanum Velo Ishan Shomer Israel. Ineloyanum Velo Ishan Shomer Israel. Não deixe de cantar, cante também. Ineloyanum Velo Ishan Shomer Israel. 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 Shomer Israel. E agora? Shomer
saber se eu estava aqui em Marília ou se eu estava lá em Israel. Aliás, há pouquinho tempo atrás, em Israel, era sexta-feira, eu estava com a nossa irmã Ieda, minha companheira de viagem para o Oriente Médio, e foi uma viagem com alguns, sempre, né? Tem algumas lutas. A irmã Ieda foi detida logo na entrada em Israel, porque não entendiam por que é que ela queria ficar 3 meses em Israel. Eu tenho entrada mais facilitada, mas ela foi detida e ficou presa para interrogatório. E foi interessante porque o hebraico da irmã Ieda, ela tem dificuldade de falar, e tudo que ela estava querendo era que o Senhor desse a ela uma pausa até ela precisar falar, e ela teve de falar tudo naquele interrogatório. E o homem dizia: mas a senhora ainda não explicou, por que a senhora está aqui, por que a senhora veio, a senhora ainda não me convenceu. E o tempo passando, eu do lado de fora já aflita: Senhor, o teu propósito para estarmos aqui nesses meses é para nós duas estarmos. Se a tua serva for detida, nós vamos retornar ao Brasil, porque o Senhor nos orientou que estivéssemos as duas juntas. E, esperando desembaraçar da coisa, depois de bastante tempo de interrogatório, ele mais uma vez perguntou: por que a senhora está aqui? E a Ieda, já irritada, já sem paciência: eu estou aqui porque meu marido deixou. Por que a senhora me falou logo? Disse: irmã Ieda, nós estamos no Oriente Médio, qualquer coisa, o que a senhora está fazendo? Meu marido mandou, meu marido deixou. Então, mas nós fomos. E numa sexta-feira eu havia esquecido de comprar pão. Você sabe, sexta-feira começa o Shabat de tardinha. Então, quando chega 3, 4 horas, o comércio já está fechando, não tem mais nada. Você só vai encontrar o comércio aberto no entardecer do sábado. E eu, de dieta sempre, não estava comendo pão, mas a Ieda estava. Eu disse: Ieda, me perdoe, eu esqueci de comprar pão para nós. E agora já não vai dar tempo. Nós estávamos indo para a cidade antiga de Jerusalém, e perto da porta de Jaffa, perto das muralhas antigas. A Ieda disse: não tem problema, a gente tem outras coisas em casa, não tem problema, olha, me perdoe. Quando nós estávamos chegando à cidade antiga, sai uma mulher com umas vestes compridas, com 2 pequenos pães trançados nas mãos, veio em minha direção para me entregar os pães. Eu disse: querida, o Shabat já vai começar, e você está nas ruas vendendo pão ainda? E ela disse: não, eu não estou vendendo. O Eterno me mandou entregar esses pães para vocês, para que vocês não passem o Shabat sem pão. E nós fomos para o lugar de oração, depois fomos para casa. Eu estava comendo pão, quando a Ieda ousou perguntar: Sara, você não está de dieta e vai comer pão? Irmã Ieda, o Deus Eterno me manda entregar pão na porta de Jerusalém, e eu vou dizer que estou de dieta. Se ele mandasse um cesto, eu ia comer o cesto todo. Esquece o low carb aqui. Então, essa noite, vamos partilhar um pequenino pão, mas que eu creio que tenha vindo do coração do Senhor. Amém? Se você estiver de dieta de carboidrato, eu respeito. Mas eu creio que o Senhor tem um pão saudável para nós, não é mesmo? Não vale fazer mal, não, eu tenho certeza, Abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Tem que ter cuidado com a posição aqui do microfone, né? Os irmãos perdoem qualquer ruído. Gênesis 32. Versículo 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu.
E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, que já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus, né? É muito gostoso que a palavra do Senhor começa com a expressão Bereshit, no princípio. E alguns acham que Bereshit é uma marca temporal. Ela pode até ser entendida assim, a marca de um início. Mas Reshit, Rosh, cabeça, é também, traz também o sentido de princípio. Princípio como base, como fundamento, como estrutura. No princípio. Seria como se nós estivéssemos dizendo por princípio, como fundamento. A Bíblia trata de fundamentos. Não que nós sejamos pregadores dos princípios, nós somos pregadores do príncipe. Quem é o príncipe? O príncipe é o guardião dos princípios. É o nome. Príncipe é o que guarda os princípios. Espera-se que o príncipe esteja com as marcas do reino que ele representa. Que ele traga os brasões, que ele traga os estandartes, que ele traga o selo, que ele traga a bandeira, que ele traga o sangue, a marca do reino a que pertence. Jesus é o príncipe. Então, se na nossa pregação há princípios, é porque nós estamos focados não nos princípios, mas no príncipe. E o príncipe traz os princípios. Lembra de Tamar com Judá? Alguém se recorda? Alguém talvez se recorde de que eles estiveram juntos e ela pediu a ele só 3 coisas. Foi o cordão, aquele cordão era um cordão trançado com os fios dos cabelos dos príncipes das tribos. Cada príncipe tinha um cordão trançado com seus próprios cabelos e com a marca da tribo. Ele tinha um anel de selar com a marca da tribo, e ele tinha um bordão com a marca da tribo. Tamar pediu a ele só isso: carteira de identidade, CPF, título de eleitor. Deixa só isso comigo. Ali estavam as insígnias de um príncipe, e estando as insígnias de um príncipe, havia ali um princípio estabelecido. Mas Tamar não é nosso objetivo hoje, embora tenha muito caldo nessa história de Judá e Tamar. É muito gostoso, a palavra do Senhor nos apetece, não é mesmo? Deus é bom, Deus é bom. Ele fala conosco e fala na nossa língua. Eu estive recentemente em Fortaleza e num congresso de família, quando dobrei os joelhos, o Senhor me mostrou um tronco. Era um tronco, irmãos, como se fosse uma árvore de 1,5 metro de diâmetro. E era um tronco não muito alto, mas antigo, com aqueles veios de tronco já antigo. Ele estava numa região escura, e vinha uma luz do céu que queria penetrar naquele tronco, mas não conseguia, porque o tronco não permitia, não dava abertura. E o Senhor mostrou: é um homem, e eu quero transformar esse homem. Coisa linda, né? E eu falei a visão, falei a revelação. Irmãos, Deus revela porque ama. Deus quer transformar um homem que é para ele como um tronco, duro, resistente. A família desse homem está sendo
prejudicada pela dureza dele. Olha que coisa difícil. Deus quer abençoar a família, mas a dureza desse homem não permite a bênção de chegar. Os pastores falam, ele diz, eu não acredito nisso que o pastor está falando. A Bíblia fala, ele diz, mas eu penso diferente. Ele não é dizimista porque não crê. Ele não é ofertante porque não aceita. Ele não participa de atividades porque não concorda. E ele está sendo uma barreira para a bênção chegar a essa família. Que coisa difícil. Mas eu falei, olha, Deus está revelando que esse homem pode ser transformado hoje. E continuei a pregação. No final da pregação, algumas pessoas vieram falar comigo e veio um casal. Eles eram baixos, estavam em Fortaleza, Ceará, e hoje temos uma geração mais alta, mas ele com alguma idade, um homem baixo, um homem forte, cabelos já embranquecidos, mas ele forte, visivelmente um homem que trabalhou com coisas pesadas, musculoso, eu poderia dizer até troncudo. E a mulher dele, franzina, magrinha, olhava para mim, olhava para baixo, botava a mão assim na boca e ria. E ele veio falar comigo, dona, pois não, posso falar com a senhora? Pode. A senhora falou aí de uma revelação, falei. Um tronco, foi. E quando a senhora falava, eu pensava, vixe, mas ela está falando tudinho que eu sou. Minha vida, ela está falando, porque eu sou assim. Não aceito tudo que o pastor diz, não. Não aceito diz, não. Não aceito esse negócio de oferta, não. Não aceito tudo que a Bíblia diz, não. Sim. E eu pensei, mas de quem é, de que cabra é que essa mulher está falando? Eu disse, Deus lhe respondeu, sim. Veio primeiro um fogaréu. Mas um fogaréu de baixo para cima, que foi me queimando um fogaréu. E aquela voz que disse, o cabra é tu. Eu disse para ele, pois bem, Deus falou com o senhor. O senhor sabe que foi Deus? Sim. O senhor sentiu queimar da presença. Um fogaréu, pois não? E eu vejo que o senhor não é um homem de muitas palavras. Mediante isso, e mediante o que Deus me falou, o que o senhor quer fazer agora? Eu quero mudar. Coisa boa, Deus fala cearense. Deus fala em todas as línguas para transformar o coração de um homem, para transformar uma mulher, para abrir o caminho para que a bênção venha. Uma família abençoada, né, irmãos? O Senhor chamou Abraão, chamou Lerlerá. Se na tua Bíblia, na tua tradução está escrito assim, sai. Deixa eu dar só um ajustezinho. É que nós tentamos modernizar e deixamos o texto capenga. Porque o texto ali é ler-lerá, que não é vai, nem sai. É sai-te, vai-te. Ué, qual a diferença? Sai-te é diferente de sai? Ler-lerá, sai-te. Significa sai e leva como bagagem a ti mesmo. Sai com tudo que você é. Sai com tudo o que Deus te concedeu. Sai com a tua essência. Sai com o teu ser. Sai inteiro. Sai sem olhar para trás. Sai sem deixar bagagem sai sem carregar a memória melancólica dos caldeus. Sai-te. Uma família abençoada, né? Abençoada. A
promessa de Deus estabelecida. Mas a cada geração e a cada vida, o teste, a prova, a necessidade da mudança, a necessidade da transformação. Acho que deve ser a coisa mais linda você nascer numa família de gerações de crentes. Não foi minha experiência, e a gente tem de separar muito bem aquilo que a gente idealiza e aquilo que a gente tem de verdade. Amém? Certo? Eu posso querer me idealizar com 1,60 m, manequim 42, mas já está chegando ao delírio, né? Eu não sou assim. Eu nasci maiorzinha e sempre fui grandinha. Mas às vezes idealizamos as pessoas. Recentemente, 2 anos atrás, está fazendo 2 anos, a minha mãe faleceu. E a minha mãe era uma índiazinha brava, sabe? Baixinhazinha assim. E morreu com 93 anos. Bem inteirinha. E bravinha, como sempre foi. Só se rendeu ao Senhor já com bastante chão, bastante estrada. E eu idealizei a velhice da minha mãe. Vou cuidar dela, né? Vou cuidar dela. E eu imaginava aquela velhinha, né? Bem cuidadinha, cheirinho de alfazema, chalezinho nos ombros, unhazinha feita, cabelinho arrumadinho, oh, coisa linda. Não era minha mãe. Recusou durante muito tempo que alguém ficasse na casa dela ajudando, e mesmo assim eu tinha de ir e voltar, ninguém podia dormir lá não, de jeito nenhum. Mas a irmã Neide, uma santa de Deus, que considera todas as pessoas boas e todos os animais mansos, foi a pessoa que Deus preparou para estar ali e para dar um suporte. E um dia o que eu fiz? Eu disse, irmã Neide, aqueles 3 degraus da frente da casa da minha mãe, tem uma poeira ali, uma areia, e a areia às vezes, quando é fina, às vezes se torna escorregadia. Faz um favor, querida, pega um balde, joga uma águazinha ali, não precisa nem colocar sabão, joga uma água ali, só para tirar aquela poeira, eu não tive tempo de fazer. Ah, pode deixar. Eu falei, ok. Irmã Neide foi e fez. Aí vem a minha mãe, baixinha, já curvadinha pela idade, com a mãozinha para trás. Neide, me empresta aqui o balde. E a irmã Neide já tinha esvaziado o balde e entregou para ela. O que a minha mãe tinha na mão? Uma faca. Pegou o balde e cortou o balde na faca em pedaços, e entregou a irmã Neide e disse, agora lava a minha casa sem minha autorização. Essa era a minha mãe real. A idealizada, eu sepultei aos pés da cruz. Porque se eu ficasse na idealização, vai ficar todo tempo frustrada, né? E brigando e tentando fazer dela aquilo que ela não era. Porque Deus conhece aquilo que nós somos. Se somos Jacó, Ele sabe que somos Jacó. E Ele tem poder para fazer de nós príncipes dEle. O meu pai era um judeu europeu, Anusim. Hoje nós chamamos Anussims, forçados, descendente de judeus que foram povoar aquela área, Marrocos, Espanha, Portugal. Então nós não viemos de uma família de tradicionalismo católico. Eu lembro na casa de uma das tias, tinha até um oratório, era um oratório para a gente não orar. Era só para qualquer coisa ter lá, né, uma representação religiosa. Meu pai nasceu em 1900. Minhas tias nasceram no século anterior. Eu sou assim uma raspinha de tacho. Mas meu pai então ainda pegou o positivismo, o cientificismo
do início do século XX, muito forte. Era médico, professor catedrático, professor de geopolítica na Escola Superior de Guerra, escritor de tratados de medicina em português e em francês, tem busto numa praça no Rio e no Instituto Hahnemanniano, onde ele deu aula. Era um homem de uma família de outros intelectuais. A minha bisavó, Dona Emília Cândida Xavier de Novaes, tinha uma irmã chamada Carolina Augusta Xavier de Novaes, que um dia deixou Portugal, veio para o Brasil e aqui encontrou um mulatinho, um jeitosinho, casou com ele. Ele se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Ele casou com a irmã da minha bisavó. E eles não tiveram filhos. E deixaram como herdeira a irmã do meu pai, tia Laura. Herança de escritor não é dinheiro, são livros, papéis. E tia Laura herdou essas coisas, que durante muito tempo ficaram na casa do meu pai. Então eu nasci ali, no meio de duas bibliotecas, a de Machado e a de meu pai. Brinquei de boneca na estante de Machado de Assis, de ferro, com prateleiras de madeira, que hoje está na Academia Brasileira de Letras. Ué, mas sua mãe... Minha mãe era empregada da casa. E eu sou fruto de uma coisa que aconteceu ali entre a copa e a cozinha, se você me entende. O Senhor me ensinou a provar do melhor dos mundos. E até hoje eu não sei o que é melhor. Se um chá inglês numa xícara de porcelana tcheca, ou se um café recém-coado, comido com a broa de fubá, ali no chãozinho da porta da cozinha. Porque eu transitei entre os dois mundos. Se minha mãe viveu tanto, infelizmente meu pai teve um outro curso em sua história. E eu perdi quando eu tinha 4 anos. Ele preparou sua própria morte, destruiu sua vida. E aos 4 anos eu aprendi uma lição muito importante. Que dinheiro, beleza, cultura, posição social não são garantias de felicidade. E aí eu ganhei um presente de Deus. Sede. Sede é bênção. Desejo de conhecer a verdade acerca de Deus é bênção. Sabe por que você dá sal para o gado no pasto? Para ele ter sede. Deus colocou em mim sede. E aos 9 anos, propus uma questão diante de Deus. Era a questão da minha vida. Ou, existe um Deus. Existe uma eternidade. E se existe um Deus, se existe uma eternidade, eu vou viver por ela. Ou então tudo isso é falso, é mentira. E nessa mentira eu não vou cair. Eu não era batizada em nada, iniciada em nada. Comecei a jornada. Busquei um padre para me batizar. E foi uma conversa difícil, eu, o padre, minha irmã, que o padre dizia que eu era uma pecadora, porque tinha 9 anos e não tinha me batizado. E nós argumentávamos que se eu era uma pecadora, o Jesus Cristo a que ele servia era um pecador maior do que eu, porque tinha se batizado com 30 anos. E o padre achou impertinente aquilo. Eu fui buscar outra igreja, me batizei e saí vazia como entrei, porque a minha expectativa eu coloquei na religiosidade. Eu pensei, a religiosidade, onde estiverem as colunas, onde estiverem os cantos, onde estiverem os corais, onde estiver a estrutura religiosa, ali mora Deus. E Deus não morava ali. Como a minha mãe, índia, mexia com outras coisinhas, lá fui eu mexer também. E entre 10 e 11 anos fui pactuada com Satanás, recebi um símbolo desse pacto. Ele dizia: o que você quiser, basta você me invocar.
E eu comecei a me envolver com isso, com feitiçaria, baixo espiritismo, espiritismo de mesa, esoterismo, leitura de cartas, leitura de mãos, numerologia. Também procurei as outras religiões, estive na Perfect Liberty, estive na Seixonoye, estive no grupo dos meninos de Deus, achava até legal, porque eu era adolescente na época, eles tinham um negócio de que Paulo chegou até o terceiro céu, mas no pico do LSD, e ali o pessoal ficava meio assim, né, tendo revelações estranhas. Fui investigador entre os mormons, confesso, já confessei, Jesus já me perdoou, não adianta me olhar com cara de acusação. Eu roubei os livros da biblioteca para poder ler em casa, porque tinha aquele negócio de até aqui você pode ler, daqui para frente você não pode. Eu queria ler, eu queria conhecer. E à noite no chão do meu quarto havia livros espalhados, papéis espalhados, porque eu queria conhecer a verdade sobre a existência de Deus. E isso me levou à beira do suicídio. 15 anos, já estudava química, preparei meu próprio veneno para tirar minha vida. Naquele tempo eu fazia um curso, num colégio de freiras, pastor, não tem um colapso, mas uma freira me chamou, falou, você é judia? Sou. Você conhece a história de um judeu chamado Saulo, Paulo de Tarso, que perseguia Jesus, teve um encontro com ele, e ela me contou a história, disse, você está como Paulo, você está perseguindo Jesus. Eu vou te ensinar uma reza, eu vou ensinar para você também, porque a reza da freira foi boa. Ela me disse, se você quer conhecer a verdade sobre Jesus, reze assim: Jesus Cristo, mostra-me o caminho da verdade. Eu espero que a freira tenha feito a mesma reza. Eu acho que ela estava fazendo na época. Eu espero encontrá-la lá um dia. Porque aos 16 anos, quando eu estava desalentada, eu preparei a minha morte, mas uma presença mais forte do que eu me fez cair de joelhos no chão do quarto, e eu fiz uma oração ao Deus em que eu não cria. Eu disse, Jesus Cristo, mostra-me o caminho da verdade. E naqueles dias alguém me convidou para ouvir um coral numa igreja, e eu fui, não sei o que o pregador falou, mas havia um cântico no final sendo entoado que dizia, para remir te dei o meu sangue. Ali tudo fez sentido, é o sangue da expiação. Não haverá de ser um sangue de um porco, de uma galinha preta, de um bode, num cemitério, numa encruzilhada, numa cachoeira. É esse sangue, mas se é o sangue do próprio Messias, é o preço no qual ele me avaliou. Eu que não valho nada, eu que fui um aborto que não deu certo, eu que fui um acontecimento, um acaso, fui avaliada pelo Deus eterno no preço do seu filho. Não temas, pois eu contigo sempre serei. Não temas, pois eu nunca te deixarei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Aquelas palavras ficaram impregnadas em mim. Eu fui à frente, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu lhe digo, a partir daquele momento, eu cria nessa palavra de ponta a ponta. Fui para casa. Fui proibida de frequentar a igreja, de portar Bíblias. Minhas Bíblias, as duas que eu ganhei, foram queimadas. A minha mãe ficava possessa. Satanás se manifestou muitas vezes, manifestou seu ódio. Eu tenho ódio de não conseguir arrancar algo que está tão agarrado dentro de você. E o Senhor me sustentou 4 anos e meio até a minha maioridade, com o estribilho de um hino que dizia, não temas, pois eu contigo sempre serei. Não temas, pois eu nunca te deixarei. Acho que foi o sermão que eu mais ouvi. E quando alguém me dava um folheto na rua, eu levava para casa. E a minha irmã, a minha maior perseguidora, dormia no mesmo quarto que eu. Então eu colocava o folheto debaixo das cobertas, olhava e dizia, Senhor, há estátuas, há terços, que são fluorescentes, que parece que tem uma luzinha neles.
Se a tua palavra tivesse luz própria, eu poderia lê-la no escuro. E o Senhor disse: um dia eu te mostrarei que a minha palavra tem luz própria. Deus se aliançou comigo no tocante à sua palavra, a revelação da sua palavra. Mas antes de eu poder estudar a palavra, Ele me presenteou com 4 anos e meio de sede e fome e sede da palavra do Senhor. Quando completei a maioridade, disse: agora eu vou seguir o meu Deus. Eu precisei fazer uma escolha, ou minha família, ou meu Deus. Eu fiquei com a melhor parte. Quando saí da minha casa, pensava: para onde eu vou, Senhor? Onde é que eu vou morar? E um casal daquela mesma igreja encontrou comigo naquele dia, e eles disseram: nós estamos com um problema. Eu cá comigo, eles não têm ideia do que é problema. Nós estamos com um problema, nós temos um apartamento aqui na cidade, estamos mudando para um outro bairro, uma casa recém-construída, recém-mobiliada, decorada. Estamos deixando esse apartamento, não queremos vender, o mercado não está bom, não queremos alugar porque ele está todo montadinho, nós estamos precisando de alguém para morar no apartamento. Irmãos, eu tinha de ajudar os irmãos. Então fui ajudar os irmãos. Fui ajudar os irmãos e só saí desse apartamento, irmãos, para me casar. Encontrei meu marido na escadaria da igreja. Na escadaria da igreja, irmão. Ciro, judeu convertido, lá no Recife. Quis fazer seminário, o Senhor disse para ele descer, vir mais para o sul. Ele achou que fosse São Paulo, veio para São Paulo. Mas o Senhor disse: não, é no Rio, foi para o Rio. Vai fazer o seminário no Rio, mas vai congregar em Niterói. Nos encontramos na escadaria da igreja, Ciro e Sara. Ou virava dupla caipira, ou a gente casava. Nós preferimos casar. Primeiro eu queria morrer, mas quando eu decidi querer viver, eu pedi a Deus uma filha. Senhor, me dá uma filha. Ela vai se chamar Rebeca. Vai ser morena, de olhos grandes, pretos, amendoados, cabelo preto, liso, escorrido. Vai ser doce, sensível. Primeiro dia de namoro, Ciro diz: Sara, se nós nos casarmos, se for da vontade de Deus, eu tenho um desejo, que Deus me dê uma filha. Ela vai se chamar Rebeca, vai ser morena, vai ter olhos grandes, pretos, amendoados, cabelo liso. O que eu podia dizer, pastor? Eis o varão. Deus nos deu Rebeca. E Deus nos deu Ruth, que é uma versão menos morena da Rebeca. Porque você já entendeu que eu sou misturada, né? E gente assim misturada tem filho igual gato, né, irmão? Um nasce malhadinho, um rajadinho, um pintadinho. Cada barrigada é uma surpresa. Veio clarinho, puxou o tio fulano, escureceu, puxou o vovô tal. É a multiforme graça de Deus. Agora então que a minha filha Rebeca decidiu escurecer mesma coisa, porque meu genro é bem pretinho, eu quero ver a gataria que vem por aí, pastor. Coisa linda, né, irmãos? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Passamos por lutas, chegamos a um quase divórcio. Quase, como é que pode, né? Com tantos sinais, com tanta bênção, com tanta aprovação de Deus, com tanta direção de Deus, às vezes o homem fraqueja, às vezes o coração enfraquece, e aí o pé vacila, e Deus dá graça para nós vencermos a luta e ficarmos fortes. Alguém, numa certa ocasião, disse: você não quer dar o braço a torcer, seu casamento acabou. Eu disse, mas casamento não acaba. O que Deus uniu não separe o homem. O casamento só se dissolve com a morte. E aí? Não há impossíveis para Deus. A pessoa que falou não creu no que disse, mas eu criei. E Deus agiu de uma maneira tão tremenda, irmãos, tão tremenda, que Deus
Deus transformou. Quando meu marido foi liberto do que estava acontecendo com ele, ele mais tarde relatou, foi como que uma nuvem, um atordoamento fosse arrancado da minha mente. Que coisa, né? Deus me ensinou naquele processo que há um inimigo das almas, que há uma batalha a ser guerreada e a ser vencida, e que nós somos capacitados para isso no nome do Senhor Jesus. Que há momentos que nós temos de nos posicionar em nossa casa e dar uma de maluco, e falar com um ser que nós não estamos vendo, mas que nós estamos sabendo da atuação, e dizer: aqui não. Aqui não. A minha família pertence a Jesus, o meu casamento pertence a Jesus, os meus filhos pertencem a Jesus, e você está repreendido, expulso, sem retorno, sem transferência, em nome de Jesus. Às vezes nós não fazemos isso. Deus me deu graça para fazer, e assim o Senhor fez a restauração. Quarta-feira era o dia em que o divórcio litigioso seria definido. Segunda-feira, meu marido assinou o papel e eu assinei de retirada do processo de divórcio. Terça-feira, aquele documento entrou. Quarta-feira, o processo saiu da mesa do juiz e o Cordeiro, mais uma vez, venceu. Vi o processo de restauração. Deus fez, Deus agiu, Deus preparou, Deus revestiu o meu marido com um novo batismo, com uma unção do céu. Em 1990, no mês de junho, ele saiu de manhã para tomar posse num novo emprego, num serviço público, e no caminho foi abordado por 3 homens. O meu vizinho era um advogado, criminalista, e era alcoólatra. E por causa de um erro dele, um homem pagou 25 anos numa penitenciária. Esse homem jurou o advogado de morte. Planejou o assassinato, contratou 3 assassinos, e eles cometeram um erro de pessoa. E meu marido foi assassinado. Talvez uma das coisas mais difíceis da minha vida tenha sido caminhar aqueles passos até o corpo do homem que eu amava. Retirar a aliança do seu dedo e colocar na minha mão. E vê-lo jazendo no chão. Mas um dia eu criei e creio no Deus eterno. Eu vivo por essa eternidade. E não há nada que possa arrancar isso de dentro daquele que crê. Isso é tão real que Rebeca, com 7 anos de idade, 2 meses depois da morte do pai, me disse: mãe, eu estava pensando que agora a gente era uma família em que estava faltando alguém. É, Rebeca. E agora você pensa diferente, filha? Penso. Porque, mãe, a gente tem Jesus, não é? Onde tem Jesus, não falta nada nem ninguém. Rebeca com 7, Ruth com 4. Ele ainda não tinha tomado posse no novo trabalho. Não havia pensão, mas havia um chamado, havia certeza de que Deus é fiel. E tem sido. Eu cometi erros, comentei aqui hoje de manhã com os pastores, eu comecei a dizer, imagina, que eu era o homem e mulher da minha casa, que eu era pai e mãe das minhas filhas. E Deus disse que eu estava pecando. Diz: quem te fez varão? Eu te fiz varoa. Eu sou o homem da casa da viúva. Não digas que tu és o pai das tuas filhas, eu sou o pai dos órfãos. Não roube das tuas filhas o direito de me terem como pai. Glória, não sou pai e mãe das minhas filhas, não sou homem e mulher da minha casa, ok? O pai é o Senhor, o varão é o Senhor. E aí ficou mais fácil. Mãe, eu quero uma bicicleta nova, vá pedir para o seu pai.
Desenvolver a relação com Deus. E assim foi, queridos. Assim foi. Houve um dia que eu disse: Senhor, eu preciso de leite em pó. E duas queridas que vinham de São Paulo para o Rio, para me visitar, para me consolar, estavam atrás de um caminhão de leite Glória que tombou. Por favor, não houve saque. Para evitar saques, foi liberada a distribuição da carga. E elas chegaram na minha casa com caixa fechada de leite. Houve uma vez que eu disse: Senhor, eu preciso de um ovo para fazer aquele prato francês muito chique, chamado le mechidot. E veio um irmão, dono de um sítio, com um cesto de ovos. Disse: Mansara, as galinhas do sítio endoideceram. Estão botando ovo. A irmã está precisando de ovos, vai precisar de um, né? Mas deu para fazer muita coisa. Houve um dia que eu disse: Senhor, eu preciso de pão. A tua palavra diz: fui moço, agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu não sei se você sabe que Deus fala dos céus. Você crê nisso? Porque o Senhor me disse: façamos pão. Façamos. Quando o Senhor disse façamos, o Senhor fez o homem do pó da terra. Para fazer pão deve ser mais fácil. O que tu tens? Eu tinha um pouco de farinha. Estava parecendo aquela viúva da Bíblia. Um pouco de azeite. Um pouco de fermento numa lata já enferrujada. Aquele fermento não levantava mais nada não. E uma batata cozida. Eu amassei. E a presença do Senhor encheu aquela cozinha. Eu coloquei aqueles pãezinhos no forno, dobrei os joelhos do lado do fogão e disse: Senhor, eu não estou te pedindo riquezas, eu não estou te pedindo glórias, eu não estou te pedindo vaidades, eu estou pedindo pão para as minhas filhas, não me negue. E o Senhor do céu respondeu: hoje, filha, se tu tivesses colocado pedras neste forno, eu as transformaria em pães. Os pães ficaram uma delícia, mas eu acho que essa receita só repete quem estiver na prova, com os elementos variáveis das receitas de Deus. Casa de mulher viúva com meninas. Eram duas. Chegou mais uma, e depois mais uma, e depois mais uma. Mas o pão sempre multiplicou. Deus me levou para vários lugares. Viajei por esse Brasil todo. Não fui ainda no Acre. E por países no exterior. Deus levando, Deus trazendo, Deus provendo. Deus sustentando, Deus guiando. Uma vez cheguei de uma viagem tão cansada, e quando saltei do ônibus a sandália arrebentou. Eu disse: oh Jesus, gorda, cansada, com peso, com a sandália arrebentada, o negócio está ruim. Eu vou pegar um táxi. E tinha um táxi parado, um homem alto, polindo o táxi. E eu disse: o senhor está trabalhando? Não só estou trabalhando, como estou aqui para servi-la. Mas que motorista educado! E eu entrei, ele entrou. Irmãos, eu estava ainda no impacto. Me perdoem os motoristas, a gente não costuma encontrar toda essa delicadeza. Eu esqueci de dar o endereço. E ele disse: então Deus abençoou o trabalho. Ele se abençoou porque ele é tremendo. E o motorista: ele é digno. Eu disse: ele é santo, ele é maravilhoso. E vai ele dirigindo, e nós começamos a entrar num mistério. Eu nunca tinha ouvido um mistério tão bonito quanto aquele. Eu ia me preocupar em dar o endereço, irmão. Daqui a pouco estamos nós à porta da vila onde eu morava. Isso só espera um pouquinho que eu vou tirar a mala. E eu vou descer, já vou pegar. Não se preocupe, eu já disse que estou aqui para servi-la. Que homem educado. Mas foi só eu sair do carro e o carro sumiu.
numa rua reta. E se esse anjo me cobrar corrida lá no céu, eu quero deixar claro que o Senhor Jesus já pagou. Deus trabalha conosco. Minhas filhas viram a glória de Deus, e eu digo isso para a glória de Deus. A ponto da minha pequena, a Ruth, um dia dizer: mãe, essa madrugada você estava conversando com Jesus, não estava? Estava orando? Estava. Porque você foi lá ver? Não, não fui não, mas eu estava no meu quarto, e eu vi uma luz que saía do seu quarto, atravessava o quarto de Rebeca, chegava no meu quarto. Eu disse: luz não atravessa a parede. Mamãe está orando, eu vou lá ver. Se você foi... Não. Que apareceu um homem na minha frente e disse: o Senhor e sua mãe conversam, não os incomode. Então eu não fui lá, eu fiquei de olho aberto vendo aquela luz se misturar com a luz do dia que chegou. Queridos, se essa raspa de xaxim, se esse pó de vaso pode iluminar uma casa, você tem dimensão do que está acontecendo neste lugar esta noite? Pois você acredita que essa amadinha que viu a luz de Deus na casa onde cresceu, tornou-se bela e formosa e se desviou do Evangelho? Pode. Foi passear na terra dos filisteus. Foi passear, saiu de casa, foi morar sozinha, bonita, né? Luzes californianas, bom emprego, toda no dourado. Desviou-se de uma forma tão tremenda. E um dia o pródigo volta, né? Mas o pródigo não volta por amor ao pai. O pródigo não volta por amor à casa do pai. O pródigo volta porque tem fome. E para o pródigo ter fome, nós temos que saber lidar com o pródigo. Porque tem diferença entre o caído, sabe o caído? Aquele que ia pela estrada, foi assaltado, foi ferido, caiu. O que você faz com o caído? Vai acolher, vai tratar, leva para a hospedaria, paga a hospedagem, cuida dele. E o pródigo? O pródigo não foi assaltado por ninguém. O pródigo voluntariamente, conscientemente, vira as costas para a verdade e segue para o erro. Aí você não leva a marmita para o pródigo. Você não paga apartamento para a filha pródiga viver na fornicação. Você não ajuda a montar casa de pródigo. Você não leva comidinha para pródigo. Porque o pródigo precisa sentir saudade daquilo que ele tinha na casa do pai. Tem gente fazendo delivery para pródigo, e o pródigo não volta. Porque pecado com a provisão da casa do pai, pronto, mas não vou sair daí nunca. Quantas vezes a irmã foi visitar a sua filha pródiga no apartamento que ela alugou para pecar? Nunca. Quantas vezes a irmã ajudou financeiramente a pagar isso ou aquilo? Nunca. É duro, né? Porque o nosso coração se move. Agora entrava em casa. Ô minha filha, está com fome, quer comer alguma coisa? Tem comida, né? Tem isso. Mas vou tomar um banho. Mas fica à vontade, minha filha. A casa continua sendo sua. Entendeu, querido? Você está entendendo? Que caído é uma coisa. O caído foi atacado. O caído foi ferido.
O caído ainda crê, mas está sem forças. Você tende a ele, porque senão ele não tem força para levantar. O pródigo não, o pródigo é rebelde, o pródigo está em recusa, em revolta, ele está dizendo não para aquilo que lhe foi ensinado, ele precisa sentir, para que haja o retorno. E a pródiga voltou, mas o Senhor lembrou, não está voltando porque te ama, está voltando porque passou alguma falta. Voltou, claro, né? Deus sempre nos abençoa, irmãos. E voltou grávida. Irmã Ana Sara, uma bênção, irmãos. Vai fazer 6 anos. Ô bênção de Deus. O pai é o grande terreiro. Tem um São Jorge tatuado de braço inteiro, com a cauda do dragão enrolado no braço. Jesus. Faz parte da bateria da Portela. Olha, mas tem gente que quando vai passear na terra dos filisteus, passeia mesmo, né? Se refestela. Mas Deus sabe o que faz, queridos. Minha neta é apresentada na igreja. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Também é batizado na igreja católica e batizado no Centro Espírita. Chegou a ser levada lá no Centro Espírita, mas ela estava com 3 aninhos e ela tinha aprendido aquela música, Samuel, Samuel. Quando ela viu aquela turma toda que ia cantar, não teve nada, foi lá para o meio da roda e ficou, Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu, Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Nunca mais foi levada, porque ela acabou com a sensação. Deus é bom. Aí com tudo isso, né? Ô irmã, agora só falta a irmã dizer, aí com tudo isso a sua filha voltou para os caminhos do Senhor. Voltou nada. Voltou nada. De novo se aprumou, de novo se embelezou, de novo se ajeitou, arrumou um namorado, estava pronta para botar o pezinho para fora de casa, engravidou de novo. Irmã Ana Cristina é uma bênção, pastor. Deus decidiu me abençoar muito nessa terra. Oh, Jesus. Que coisa linda, Ana Cristina, né? Que coisa linda, uma bênção, uma bênção. A Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer por suas ações, né? Eu disse, Jesus, os cordeirinhos mansinhos, o Senhor entregou em outras casas. Aqui só vem gente com esse temperamento, né? Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, estou alegre, Jesus. No início da gravidez, minha filha teve trombose nas 2 pernas, teve uma gravidez de risco, teve meningite no 9º mês de gravidez. A criança nasceu perfeita. Ela não retornou para Jesus. Meses depois, a criança foi acometida de uma enfermidade. Ficou hospitalizada. Eu deixei tudo bem em casa. Viajei para falar em Barbacena, os meninos lá da aeronáutica. Durante a semana inteira o Senhor me disse, prossiga, prossiga. Eu sou o Deus eterno, prossiga, prossiga. Estávamos já chegando à cidade de Barbacena, minha amiga dirigindo, tocou o telefone da minha amiga, ela disse, Sara, sua neta acabou de ser internada, já teve 2 paradas respiratórias, ninguém sabe o que é, ela está entre a vida e a morte, Ruth está no hospital. Olha só, é plenamente justificável que eu ligue lá para a academia e diga que você não irá dar as palestras de amanhã, já era de noite, e nós voltamos. Fazemos isso ou prosseguimos? E aí o Espírito de
Deus me deu a graça de dizer: prossiga. Ministrei no sábado. À noite eu disse: Senhor, eu tenho convicção de que essa noite será uma das noites mais difíceis, se não a mais difícil, na vida da minha filha. Se o Senhor quiser, depois da pregação da noite, eu pego a estrada e volto. E o Senhor me respondeu: em Jaboque, somos só Jacó e eu. Aquela foi a noite do Val para minha Ruth. Aquela foi a noite em que ela voltou para os caminhos do Senhor. Aquela foi a noite em que ela dobrou os joelhos junto da cama da filha no hospital e clamou e lembrou do Deus que ela aprendeu a servir. Ali ela se rendeu. E eu pedi ao Senhor, no meu coração, não proferi, que eu queria testemunhar disso. Quando a irmã Ana Cristina completasse, porque nós estávamos crendo contra o que vimos, o seu 1º ano de idade. Ana Cristina completa 1 ano de idade no dia 25 de agosto. E eu estou glorificando a Deus hoje. Na jornada, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu posso sentar e chorar, porque meu pai suicidou, porque meu marido foi assassinado, porque a minha filha desviou, porque a luta é grande, porque a prova é tremenda. Nós podemos fazer isso, mas também podemos prosseguir. E para prosseguir, queridos, nós temos que lembrar de Abraão e sair inteiros, prosseguir inteiros. Lembrar que assim como outras pessoas à nossa volta estão sendo transformadas pela luta do ser humano com seu Criador, nós um dia também fomos e estamos sendo. Por isso nós precisamos perdoar para poder prosseguir. Não há como desatar amarras e prosseguir se nós detivermos as pessoas pela falta de perdão. Eu não vou segurar pela falta de perdão os homens que mataram o meu marido. Eu não posso. Eu não posso segurar a memória do meu pai por aquilo que ele fez e pelas consequências que aquilo teve, que ele nem pode imaginar. Eu não posso segurar, deter a minha geração, a minha descendência, cada vez que não agirem segundo aquilo que cremos ser a verdade pela palavra de Deus. Porque a mesma liberdade que eu tive de agir dessa ou daquela maneira, minhas filhas também têm. A gente tem de perdoar. E por favor, perdoar, você está vendo, não é um processo de amnésia. Como é que eu vou pedir a uma moça adolescente que tenha sido estuprada pelo pai, por um tio, que esqueça? Não vai esquecer nunca, só na glória, né? Mas aqui não vai esquecer. Não é amnésia, irmãos, não é amnésia, não é a perda da memória. Às vezes nós esquecemos que perdoar, como tudo na vida cristã, é um ato de fé. Você perdoa por fé. Você perdoa porque ele foi ordenado perdoar, e aquele que te ordenou não é nenhum louco, ele só ordena aquilo que você pode fazer.
E é tão importante fazer que ele condiciona o perdão ao perdão que você precisa receber também. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. Eu não mando minha neta pequenininha trocar uma lâmpada, ela não pode fazer. Deus não ia mandar ninguém fazer o que não pode fazer. Nós podemos perdoar. Mas, irmã, o que eu sinto? Não estou perguntando o que você sente. E o que eu lembro? Não estou perguntando o que você lembra. Estou dizendo do ato de fé chamado perdão. Conversava com uma querida no pátio de uma igreja. Eu conversei com ela sobre a questão de batismo. Se você não vai passar pelas águas do batismo, não posso. Por quê? Porque eu odeio minha mãe. E eu posso saber por que você odeia sua mãe? Foi algo na sua criação? Não. É que a minha mãe é viciada e traficante de drogas. Quando ela chegou a um ponto de se desfazer de tudo, não ter onde morar, eu a recolhi na minha casa. Sabe o que ela fez? Ela viciou meu filho, neto dela. Então hoje, cada vez que eu vou buscar meu filho, numa viela, numa delegacia, num lugar obscuro, mais ainda aumenta o meu ódio da minha mãe. Eu expliquei a ela sobre perdão. Não, mas não é o que eu sinto, eu não estou perguntando o que você sente. Você crê em Deus e quer perdoar. Você pode dizer, eu perdoo por fé em nome de Jesus. E nesse ato eu entrego a minha memória e os meus sentimentos nas mãos daquele que pode modificar. E o Espírito do Senhor vai mudar tudo. Isso vale? Vale. Você quer orar agora? Quero. Foi uma oração interessante. Jesus, olha, o pátio da igreja, debaixo do céu. Jesus, eu perdoo a minha mãe. Se ela passar aqui na frente, eu vou no pescoço dela agora. Mas eu perdoo a minha mãe. Por fé, em nome de Jesus. E peço ao Senhor que mude o que eu estou sentindo. E que trate da minha memória. Em nome de Jesus, amém. Valeu, irmã Sara? Valeu. Como valeu? O que não vale para Deus são máscaras, mas verdade de um coração, no seu profundo, no seu íntimo, vale muito. Uma semana depois, certinho, o filho dela passou por uma libertação das drogas, aquela libertação que é sobrenatural, em que a pessoa tem nojo, tem asco do vício, asco do meio onde está o vício, asco de toda a prática relativa ao vício. Ele foi liberto uma semana depois. Um ano depois, 3 gerações passaram pelo batistério: a avó, a mãe e o filhinho. A falta de perdão segura a nossa vida. Quando Jacó está diante daquele varão, que era o próprio Senhor lutando com aquele homem, ele estava sendo transformado em sua essência. Hoje há uma luta aqui neste lugar. Há uma luta porque a luz de Deus quer entrar em regiões fechadas, fortificadas, que precisam fazer cair as suas muralhas. A Bíblia diz que o irmão ofendido é como uma cidade fortificada, como muralhas de um castelo. Como é que a Bíblia nos ensina que muralhas podem cair? Vamos circundar com fé, vamos trombetear com o toque da esperança. O toque de Josué não foi um toque de guerra, há 4 toques de chofar. Ele deu o toque da esperança, porque o texto diz que ele tocou longamente ao toque da esperança. Quem circunda uma muralha até ela cair, não se preocupe em dar toque de guerra, basta tocar a esperança. A resistência vai cair.
a resistência vai tombar, e não vai faltar nem pedacinho de volta, porque o Senhor faz a obra completa. Caídas as muralhas, o rei entra na cidade, o rei vem ao nosso encontro, o rei nos sacia com o pão dos céus, o rei se manifesta como o Senhor das nossas vidas. Mas, amados, tem de haver uma decisão. Jacó decidiu travar a luta dele com Deus. Sabe aquela áreazinha que diz, nessa área aqui não mexa, é nessa que o Senhor quer mexer, é nessa, e é essa que você tem de apresentar a Deus, dizendo, Senhor, trabalha aqui, porque você precisa prosseguir livre, você precisa seguir o caminho que Deus propôs para você. A mim Ele propôs um, mas Ele propôs um para cada um aqui. Ninguém aqui é acaso, ninguém aqui é aborto que não deu certo. Todos estão aqui porque são um propósito de Deus. Todos estão aqui perfeitamente formados, engendrados, preparados para esse tempo, para essa ocasião. Você não podia ter nascido noutra era, noutra época. É você, não é outro. Mas Deus quer transformar, Deus quer tratar. E se isso envolve luta? Sabe, tem gente que não perdoa porque tem a falta do perdão como um talismã, como um troféu, como algo que de vez em quando ele remete àquilo, mas naquele dia, no dia tal, de tal, de tal, você fez isso ou ela fez isso, eu não posso me esquecer que aconteceu isso. Você não pode, mas o Espírito de Deus pode tratar. Pode tratar. Queridos, eu nessa vida, talvez não se apague de diante dos meus olhos o corpo do meu marido perfurado de balas, o sangue dele sobre a terra, mas eu tenho certeza de onde ele está, e eu me recuso a permitir que a violência que foi feita destrua o meu coração também. Você entende isso? Você entende que hoje o Espírito do Senhor quer trazer libertação para a sua vida e para a sua família? Olha, se a gente está no ministério e uma filha apronta o que a minha aprontou, e hoje tem Facebook, né? Tudo que apronta sai no Facebook. Oh, Jesus! Sua filha não cantava louvor na igreja? Ela estava cantando num bar ali no bairro e tal. As roupas, meu Senhor, as roupas. Mas sabe, queridos, nós não podemos ficar marcando passo, não. Vamos sair da situação de cobrança, vamos sair da situação de vitimação, vamos sair da situação de resistência, de dureza. Eu gosto da Ana Sara. Eu moro na base missionária, ela agora está com 6 anos, vai fazer 6. Mas quando estava com 3,5, estava lá me ajudando. Quero ajudar, vamos embora ajudar. E ela é espertinha. E ali, vovó, não tem ninguém para eu atender. Não, então você vai atender a vovó, não tem problema. Ela sentou na cadeira do escritório. Dizem que ela me imita, eu não sei não. Ela lá, pode falar. Eu disse, missionária Ana, eu fui mandada para um povo que come macaco. Eu não gosto de comer macaco. O que eu faço? Olha só, se tem macaco, tem banana. Você não precisa comer o macaco, come a banana do macaco. O próximo. Nossa geração remoeu problema durante décadas. Eu louvo a Deus por essa geração que Deus está levantando, que resolve as coisas mais rapidamente.
perdoar e prosseguir, em nome de Jesus? Que o Senhor quer dar libertação? Em nome... Você está perto do teu marido aí? Você está sentado perto do teu marido? Tá. Coisa boa. Eu vou pedir ao marido para ficar de pé. Só os maridos. Todos os maridos. Se a esposa está perto, eu vou pedir a ela para encostar a cabecinha na costela dele, aquele lugar de onde você foi tirado. Eu sei que conforme o tempo a costela fica um pouco escondida às vezes. Daqui eu não estou vendo, mas em alguns casos, né, pastor? Às vezes lá no Rio, né? Alguém tem uma camada assim, uma capa e a costela está escondida. O lugar das costelas, né? Está escondido, está revestido. É mais fofinho, né? Você entende a importância de vocês estarem juntos? Que um casal em concordância, dobrando os joelhos, orando a Deus, abala os céus, irmãos. Move as coisas. Que não há mais lugar para guardar mágoas e ressentimentos. Que você, homem, não é melhor do que ela. Que você, querida, não é melhor do que ele. Que todos cometemos erros. Gente, uma vez quando eu dizia, Deus, minha filha adolescente, eu estou percebendo isso e aquilo. O Senhor disse, e onde é que tu estavas na idade dela? Com uma calça jeans, boca de sino, cabelo desse tamanho, vendendo artesanato na praça, na feira hippie. Você olha para mim e pensa que eu nasci na Assembleia de Deus, né? Jesus transforma, né? Vamos crer, vamos soltar as amarras, vamos declarar que não há mais pendência. Vamos entregar ao Espírito de Deus. Ele pode tratar as memórias. Ele pode mudar os sentimentos. Ele tem o poder de transformar o nosso ser. Aproveita esse momento. Varão de Deus, homem, o cabra é tu. Aproveita para abençoar essa joia que Deus te deu, que está do teu lado. Te dá um tempinho para você abençoar, para você exercer seu sacerdócio. Se você está aqui, amigo, e ela não está, tem problema não. Deus leva lá a tua bênção. Deus leva, abençoa. Abençoa. Gente, a gente perde tanto tempo com besteira. Abençoa. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Bênção dos altos céus, bênção da profundeza, bênção ao entrar, bênção ao sair, bênção no celeiro, bênção no cesto, bênção no lagar, bênção na amassadeira, bênção no ventre, bênção em cada célula, bênção na fonte do sangue, bênção nos ossos, em nome de Jesus, restauração de saúde, graça, formosura, unção. Deus é poderoso. Querida, você pode ficar de pé também. Eu fui uma vez falar num chá, e eu estava com uma dor de coluna, né? Uma coisa, oh meu Jesus Cristo. Mas quando cheguei lá, o Senhor disse, há uma unção aqui para a cura de uma mulher que está com problema na coluna. Isso, que coisa linda. E aí eu fiquei quieta. Aí alguém disse, olha, tem uma mulher aqui que veio até com o marido, porque ela não está mais andando sozinha, ela está com um problema tão sério de coluna, que chega o braço dela a ficar roxo, por causa da pressão nas vértebras. E aí, quando no final da palavra ela veio à frente, eu disse, querida, Deus me mostrou que há unção aqui para cura de coluna, eu creio que é para você. Ela ficou alegre, o marido do lado alegre. E aí eu ia orar ao Senhor, disse, a unção não está contigo? Ah, não, tá bom, Jesus, eis-me aqui para fazer ou para não fazer, glória a Deus. Eu disse, querida,
a unção para a tua cura não está comigo, mas está aqui nesse lugar. Está com quem? Está com o teu marido. Com isso aí? Na hora que ela disse, com isso aí, eu cheguei a ter um estalo na minha coluna e fui curada. Ela não quis, mas eu quis. Fui curada. Vamos crer, né? Vamos crer. Amém? Amém. Agora vocês dois aí, em nome de Jesus, vamos olhar um pro outro. Olhar mesmo, não é fazer de conta que está olhando, não. É olhar. É olhar. Oh, meu Deus, tem tanto olhar diferente, né? Tem um olhar agora, você vai ver só o seu falso. Está aqui me olhando depois de tudo que você aprontou. Tem olhar de todo tipo, pastor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Queridos, olha que val de Jaboque bonito que a gente tem aqui. Olha o rio de Deus passando. Olha o Senhor lutando, olha a luz de Deus querendo penetrar nos troncos, né? Os corações, transformando vidas. Aquele homem tão rústico disse, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Dá para rolar aí um eu te amo? Pode, não pode, pastor? Pode, tá liberado, não tá? Tá? É tão triste, irmão. Você já pensou só valorizar quando perde? Faça isso não. Faça isso não. Diz assim, Deus me livre de acontecer conosco o que aconteceu com essa mulher. Deus me livre. Que bom que a gente está junto. Que bom que a gente está aí. Meu marido morreu com 29 anos. A gente costuma maltratar a pessoa que está do lado da gente, achando que ela vai ficar para sempre ali do lado, que vai suportar tudo que a gente faz. Às vezes o rapaz é um rapaz tão gentil, tão educado, parece aquele anjo do táxi. Aí casa, esquece das gentilezas. Oh, Jesus, tem misericórdia. Cobra tudo. Faz 2 ovos para mim, cozinha um, frita o outro. A mulher traz, ele diz, você cozinhou o que era para fritar, fritou o que era para cozinhar. A mulher casa com tanto sonho, às vezes vira uma resmungona, murmuradora. Jesus tem misericórdia. Ou então vira a mulher da camisola, aquela que acorda com a roupa, final do dia está com a mesma roupa. Jesus tem misericórdia, Deus nos livre. Ou vira uma centopeia colecionadora de sapatos, só tem 2 pés e tem 100 sapatos. Acaba com as finanças da casa. Mas o perdão do Senhor cobre todas essas coisas. Amém. O amor cobre a multidão de pecados. Agora, vocês dois têm filhos? Eles estão perto de você? Se tiverem, chama a cabraiada toda para junto. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Não é moda, não é a turminha, é o coração resistente. Jesus tem misericórdia. Aí quando se afasta, sofre Jesus, sofre demais. Não é nada cultural ou intelectual não, viu, querido? E vou te falar um negócio. Jesus tem escrito, escute bem, escrito em sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Escrito, não é inscrito não. Essa passagem não é base bíblica para você fazer tatuagem não, tá bom, servo de Deus? Já fez, pede perdão a Deus, pede perdão aos seus pais. Amém, queridos? Chega juntinho dos velhos. Recebe a bênção. Receber bênção de pai, receber bênção de mãe é coisa preciosa. Isso te acrescenta vida.
Isso te abre portas. Isso faz diferença entre uma bala perdida que penetra no corpo ou que não penetra. Isso te livra do engano profissional, do assédio das trevas. Se os filhos não estão aqui perto, não tem problema. Levanta a mão e ora. Porque perto ou longe, a bênção de Deus chega lá. Estou orando, e chega até no futuro também. Na descendência que ainda não chegou, chega lá também. Chega lá também, nos que virão. E na nora que vai vir, e no genro que vai vir, também chega lá. Também chega a eles. Acredite, há poder em suas mãos para abençoar em nome de Jesus. Como pais, como avós, nós ministramos bênção. Nós revestimos e cobrimos. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Satanás bate em retirada dessa vida. Espírito de engano, sensualidade, saia. Racionalismo, ateísmo, saia em nome de Jesus. Você que arrasou dentro dessa mente e que quer fazer desviar, em nome de Jesus, a bênção, a vaga, a porta que Deus abriu nessa universidade não será porta de destruição, mas será porta de ministério, porta de vitória, porta de bênção. Nós abençoamos nossas gerações e nossa descendência. Nós abençoamos os filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós abençoamos até a vinda do Senhor Jesus. Sejam eles benditos pelo sangue do Cordeiro, por aquele que um dia nos transformou. Nós ministramos e profetizamos príncipes de Deus em nossas gerações, guardiões dos princípios do Senhor, transformados à semelhança do príncipe da paz, portador dos bastiões, do colar da tribo, do anel de selar, do bordão, do chamado, da unção, em nome de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos assim. Todos nós, vamos ficar de pé, todos nós. Você é bênção. Todos nós estamos aqui. Gente, é coisa tremenda. É coisa tremenda o que Deus faz. Você vai repetir comigo assim, ó, baixando a mão, as duas. A minha está ocupada aqui. Você vai fazer com as duas. O Senhor te abençoe desde Sião. Agora nós vamos fazer assim, ó, que tu vejas o bem de Jerusalém. Não é que eu estou trazendo a bênção lá de baixo, não. É que eu estou mostrando esse Jerusalém subindo, crescendo, prosperando. Amém? Tu vejas o bem de Jerusalém. Olha assim, ó, por todos os dias da tua vida. E que tu vejas os filhos dos teus filhos. E a paz sobre todo Israel. Nessa hora da bênção dos filhos e da paz, a gente repete 4 vezes. Que vai que seja filho mestiço, judeu, pernambucano, índio, vai para os 4 cantos do mundo mesmo, aí já vai com a bênção. Amém? Vamos fazer os gestos? Vamos. Yevareha Hashem mitzion urebetu Yerushalayim Yevareha Hashem mitzion kol yamei yamei ereha urerbani levanecha Shalom kol Israel urerbani levanecha Shalom kol Israel urerbani levanecha Shalom kol Israel urerbani levanecha. Por todas as tuas gerações, em toda a tua descendência,
E todo aquele que se agregar debaixo do mesmo pavilhão e debaixo da mesma tenda, até a volta do Senhor, seja abençoado. Shalom Israel. Estenda seu braço, é profético isso. Shalom Israel. Faz de conta que o seu braço é um pedacinho do tecido da tenda. Faz de conta. E você está abençoando todo o ministério, todas as famílias, as que estão aqui representadas e aquelas que não puderam vir. Shalom Israel. Shalom Israel. Deus te abençoe. O guarda de Israel vigia as nossas portas. Os nossos, ovelhas ou filhos, e filhos são ovelhas, discípulos em Cristo, mesmo quando às vezes se distanciam, o Senhor não se distancia deles. Onde quer que estejam, sentirão o perfume do pão que é oferecido às portas de Jerusalém, e desejarão voltar com fome, com sede, feridos às vezes, machucados, mas prontos para serem transformados pelo poder de Deus. Você crê? Amém. Glorifica o nome do Senhor. Oh, Deus bom. Aleluia. Deus falou com você essa noite? Amém. Amém. Se assente um minutinho, amado. Dá uma respirada. Deixa essa graça bendita penetrar em todos os seus poros. Como é bom ouvir a Deus, né? Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom poder ver o agir do Espírito Santo no nosso meio. Amado, que coisa tremenda. Não converse não. Continue nessa atmosfera maravilhosa. Que coisa linda, amado. Que Deus tremendo. Que igreja bonita. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, pela graça. Oh, Senhor, derrama mais. Senhor, enche os corações. Sabemos que o Senhor realizou curas aqui esta noite. Cura na alma, cura física, curas espirituais. Oh, Eterno, obrigado. Esse encontro estava marcado antes da fundação do mundo. E aqui estamos, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, nos colocando à sua disposição, ó Rei dos Reis. A Ti rendemos glória, a Ti rendemos graça, toda honra e toda glória ao Senhor. Amém. Aleluia.